Vamos fazer primeiro uma recapitulação desses últimos movimentos, porque foi muita coisa, né, desde a semana passada. Então a gente vai fazer aqui um breve relato, passo a passo, desse cronograma das ações, tanto aqui do Brasil quanto lá dos Estados Unidos. Então vamos lá. Primeiramente, na quinta-feira, dia 17 de julho, o Trump publica uma carta ao ex-presidente Jair Bolsonaro de apoio. E aí, rapidamente, vou destacar aqui alguns pontos dessa carta. Tenho acompanhado o tratamento terrível que você está recebendo do sistema injusto voltado contra você. Esse julgamento deveria terminar imediatamente, disse o Donald Trump. Estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, promovidos pelo governo atual. Ele está chamando aí de governo tanto Lula quanto também o judiciário brasileiro, né? Termina dizendo que é minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar adversários políticos e ponha fim a esse regime de censura ridículo. Estarei observando de perto. Então, a palavra regime também tem um peso significativo, né? Geralmente é algo bem pejorativo para se tratar de algum governo. Separamos aqui um trecho de uma entrevista dada pelo Eduardo Bolsonaro na sexta-feira, entrevista à CNN, em que ele fala um pouco sobre o atual momento e os futuros passos dessa situação. E aí a gente volta aqui para os primeiros comentários. Pode soltar. Porque o mundo inteiro está dialogando com o Trump. Inimigos e aliados históricos dos americanos. Só o Brasil que não. E só o Brasil tem uma tarifa de 50% por causa disso. Na carta dele ele fala, mais uma vez e finalizando, né? Perseguição a Bolsonaro e seus apoiadores. Por isso que eu tenho falado, olha, a melhor sinalização é uma anistia ampla, geral e restrita. Depois ele fala da regulamentação das Big Tech. Começou agora a sessão 301. Se preparem. Virá a novidade dessa investigação da sessão 301 também, que visa proteger os interesses comerciais dos americanos, podendo culminar nas sanções IEPA, né? International Economy Emergency Power Act. Isso vai acabar sancionando muita gente para além de Alexandre de Moraes. Ele continua depois na carta falando alguma coisa de comércio e pincelando também a questão do sistema do complexo industrial de censura. Para que a gente vai pagar o preço disso, se tudo isso são características de regimes autoritários? Agora, deputado... É só isso que a gente está trabalhando e querendo evitar. Tá aí, vou começar com o Jean Turco. Adriano, a grande pergunta, né, onde é que isso vai parar? E também essa atuação do Eduardo Bolsonaro lá fora, né? Ele, juntamente com o jornalista Paulo Figueiredo, estão ali em acesso direto com a Casa Branca e tem sido muito questionado se eles estão de acordo com essas tarifas, que foram a primeira medida feita lá pelos Estados Unidos. Você acha que faz sentido começar já com essas tarifas, em vez de as sanções mais direcionadas, né, às autoridades brasileiras? E o que pode vir por aí, né? Acho que o pessoal está até um pouco não levando muito a sério a gravidade do que pode acontecer com o Brasil. Boa noite. Olha, a meu ver, já falei semana passada e repito aqui, essa questão das tarifas tem várias camadas. Eu não acredito, não concordo, a meu ver é bastante ingênua essa visão, que a primeira camada, a camada central, seja essa sobre Bolsonaro. Na verdade, repito, Trump está colocando tarifas em vários países do mundo, quase todos, na verdade. Alguns mais, outros menos. Então, ele tem uma visão protecionista mesmo da economia e ele usa as tarifas, o que é uma inovação, como arma geopolítica. Então, o que está acontecendo banalmente? Os Estados Unidos estão perdendo poder relativo, né? Todo mundo já fala faz anos da ascensão da China, e vários países estão indo em direção à China, seja nas questões comerciais, tendo sempre mais laços comerciais, em questões econômicas, financeiras, políticas ou até militares. O Brasil, inclusive, faz parte disso. Todo mundo sabe que cerca de 10 anos atrás, os Estados Unidos era o primeiro parceiro econômico do Brasil, hoje é o segundo, porque o primeiro é a China. Então é isso que está acontecendo. Então Trump o que está fazendo? Está tentando utilizar a carta das tarifas para realinhar o xadrez geopolítico mundial, para forçar os países a se realinhar mais com os Estados Unidos do que com a China. A meu ver, ele está jogando um all-in, vale tudo, a última vez vou apostar tudo para ver agora o que acontece para tentar ganhar. Por quê? Porque realmente, se os Estados Unidos não conseguirem isso agora, talvez depois será tarde demais.
Então, em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, é a questão das Big Tech, como Eduardo Bolsonaro aqui no vídeo falou. Na verdade, nós temos que olhar além dos discursos e além das narrativas. Por quê? Porque o que você vê de fato, quando você olha e conta os dólares, os milhões, os bilhões envolvidos, na verdade, o que pega mais é a questão das Big Tech. A mesma carta de Trump fala explicitamente, por exemplo, contra o Pix do Brasil. Por que contra o Pix? Porque, visto que no Brasil teve o Pix, e vale lembrar que o Brasil é um dos países mais digitalizados do mundo, que não existe Pix em outros países, o Pix, utilizando o Pix, você não usa cartão de crédito, se usa muito menos. Então, os cartões de crédito, que são todos americanos, Visa, American Express e Mastercard, estão perdendo bilhões no Brasil, sendo que o Brasil é um país muito grande, evidentemente. Ainda, o WhatsApp também está desenvolvendo um método de pagamento próprio via WhatsApp. E o Pix inviabiliza isso também, porque o Pix passa via Banco Central brasileiro. Então, é disso que se trata. Ainda, os Estados Unidos já estão reclamando, já faz tempo, tanto via embaixada, tanto via relatórios, do fechamento do mercado brasileiro. Por exemplo, na questão da saúde, porque não pode ter empresas estrangeiras no Brasil. Também na questão da mídia, também na questão da aviação e também questão de telecomunicações. Então, se trata de empresas que querem vir aqui, que querem se instalar aqui. O Brasil é muito protecionista, muito mais que os Estados Unidos, e impede ou dificulta essas empresas de chegar. Aí essas empresas estão pressionando o Trump para fazer tudo isso. Depois tem a questão das Big Tech, redes sociais, pagamentos online, dados, etc. Então, quando você vê que está se testando a hipótese de tirar o sinal GPS, de tirar talvez todo o internet mesmo do Brasil, etc. Por quê? Porque esse é o jogo. É uma questão de dados. Os Estados Unidos falaram explicitamente. O Brasil cria complicações para passar dados dos usuários para as empresas americanas. Então, na verdade, é isso. Depois destes dias, por exemplo, duas notícias só para contextualizar para o nosso público, né? Por exemplo, o Brasil, via BRICS e via China, está tentando criar uma rede de cabos submarinos para a telefonia, as telecomunicações e internet. O público deve saber que toda a nossa telecomunicação passa por fios submarinos e, por exemplo, as empresas de Elon Musk, todo mundo sabe, são via satélites, mas isso é muito residual. Então, o que está acontecendo? O Brasil quer uma linha de cabos submarinos próprios, exatamente para não ceder a essas pressões americanas. E ainda, a questão dos cartões de crédito. Notícia desses dias que a UnionPay, que hoje já é a empresa do maior cartão de crédito do mundo, que superou as americanas, uma empresa chinesa, está vindo no Brasil. Vai começar a operar este ano, até o final do ano, as indiscrições falam. E se lembrem que o sistema de crédito social, através do qual o regime totalitário chinês controla todos os súditos deles, é feito exatamente via empresas deste tipo. Então, e é uma empresa que tem, claro, evidente, explícito inclusive, tá nas entrevistas dos dirigentes, etc., viés esquerdista, progressista e alinhado à China. Então, os Estados Unidos querem que o Brasil não se alinhe ainda mais com a China, e tem outras questões também, sempre nessa direção. Em cima de tudo isso, chega a questão de Bolsonaro. Com certeza, Trump está alinhado ao Bolsonaro, etc. Com certeza, não está gostando da censura, do desrespeito do Estado de Direito, da repressão, da perseguição política que está tendo. Mas isso, eu não sei colocar em números, deve ser um 10%, 20%. Vamos fazer um experimento mental. Tá? Se o Brasil entregar essas questões econômicas, de empresa, de abrir o mercado e de Big Tech para os Estados Unidos, a meu ver, Trump e a administração dele vai se contentar, porque essa é a questão principal. Achar que seja principalmente por uma questão de princípios, não que não seja, e não que seja zero, mas achar que seja principalmente por isso, a meu ver, perde um pouco de realismo da situação atual. Eu vou ver se os outros comentaristas concordam, porque um dos argumentos de quem acha o contrário, hoje, Turco, é até o valor da tarifa, né? Você tem outros exemplos de países em que os Estados Unidos queria negociar, queria também algo em troca, comercialmente, nenhum deles recebeu uma tarifa de 50%.
Depois, até quando voltar para você pode abordar esse tema. Mas vamos seguir aqui a nossa cronologia, que é o seguinte: depois, então, dessa carta enviada pelo Trump ao Bolsonaro, veio a decisão, coincidentemente ou não, da Polícia Federal, né, aquela batida da Polícia Federal na casa de Bolsonaro, lá em Brasília, por ordem de Alexandre de Moraes. Ele passou a usar a tornozeleira eletrônica, né, algumas restrições aqui foram determinadas na sexta-feira: proibição de se ausentar da comarca e usar a tornozeleira, recolhimento domiciliar das 19 até às 6 da manhã, tem que estar em casa, segunda a sexta-feira, e integral nos finais de semana. Proibição de se aproximar de embaixadas e consulados de países estrangeiros, não pode conversar com embaixadores também, e com os demais réus investigados, inclusive com o próprio filho, o Eduardo Bolsonaro. Não pode usar redes sociais direta ou indiretamente, nem através de terceiros, e teve até uma novidade em relação a isso no dia de hoje, que a gente já vai falar. E ele também sofreu uma busca e apreensão, pegaram o celular, pegaram o tal do pendrive, que também hoje já saiu notícia de que não haveria nada de relevante. O Bolsonaro chegou a sugerir que poderia ser algo plantado, porque entrou uma pessoa no banheiro, saiu com o pendrive na mão, mas essa história também já morreu. E o interessante é que essas medidas todas foram tomadas dentro de um inquérito que é contra o Eduardo Bolsonaro, pela atuação dele lá fora, e o Jair Bolsonaro estaria ali como aquela figura de quem financia o filho para fazer as supostas ações ilegais lá fora. Eu queria a opinião do Christian Lobauer, como é que ele viu essa escalada aí, essa sequência de eventos na semana passada. A sexta-feira começou com essa notícia, né, da batida da operação da Polícia Federal, e no final do dia ainda tivemos as sanções dos ministros em relação aos vistos para entrada nos Estados Unidos, que falaremos adiante. Boa noite, Christian Lobauer, que fala com a gente lá de Santa Catarina, é isso mesmo? É isso, Renato. Boa noite a vocês todos. Um prazer estar com vocês aqui de Santa Catarina. Olha, eu vou te confessar que esses dias foram talvez os mais difíceis nos últimos anos, para você conseguir ler as coisas, acompanhar os fatos e fazer uma interpretação serena do que vem acontecendo, né? Estou me referindo aqui às questões nacionais e às questões Brasil e Estados Unidos, estão todas relacionadas de alguma maneira, mas é muito difícil você conseguir encontrar causa e efeito e ter serenidade para ver o que causou o quê, qual é a reação de quem, por que veio nesse momento e não veio antes, ou o contrário. Mas, enfim, a minha impressão é, primeiro, algumas constatações. Nós estamos, de fato, num estado de exceção. Essas medidas do Alexandre de Moraes, elas são, nós já vimos assistindo várias anteriormente, mas essas daí, elas são assim uma excrescência, tá certo? Não tem menor possibilidade de levar a sério sem que seja classificando essas medidas como absoluto estado de exceção. Você impedir um filho de falar com o pai e vice-versa, acho que eu nunca vi isso na minha vida. Nem no período stalinista existia isso, nem Mao Tse-tung fez isso. É uma coisa assim tão fora de proporção que foi difícil de você explicar como é que isso acontece, tem acontecido no Brasil. Hoje ontem, o deputado Nicolas fez uma intervenção, uma manifestação muito inteligente, descrevendo um pouco o que isso significa, muito além de Bolsonaro, muito além de qualquer coisa, simpatias e antipatias que a gente esteja. É um estado de exceção. Isso pode acontecer com qualquer um, em qualquer momento, com qualquer família. É um descontrole generalizado do poder no Brasil. Então essa é a primeira constatação que eu faço. E aí vem os detalhes dessa relação bilateral. Sinceramente, eu acho que o Eduardo Bolsonaro, o que ele está fazendo é ir atrás dos interesses dele e da família dele, em primeiro lugar. Ele tem direito de fazer isso, mas eu acho que ele mesmo superestima o poder que tem. Eu acho que o reflexo no Brasil também superestima a ação tomada por ele, ou a influência que ele tem. O resultado para ele e para a família dele são muito ruins, né? O timing está errado, mas o fato é que ele não tem esse poder todo. Eu vou na linha do que o Jean Truco tinha falado na semana passada. Os Estados Unidos estão se reposicionando no mundo, eles estão reconstruindo as suas relações.
gostemos ou não gostemos do perfil do presidente americano, ele utiliza essa política de tarifas, que tem muito pouco a ver com tarifa, é uma maneira de pressionar todo mundo a se mostrar se é amigo ou inimigo, se alinha ou se não alinha aos seus interesses, e um abraço. Você imagina o que é a agenda do presidente americano diária? Você acha que o Brasil ocupa mais de 0,5% da agenda do presidente americano? Bom, evidentemente que não. Então a gente fica aqui achando que é o centro do universo. Eu acho que o que ele está fazendo é tentando ver aonde esse país, que é o maior país da América Latina, um dos maiores países do mundo, para onde esse país está se virando, para onde ele quer ir. E o interesse dos Estados Unidos é que ele não saia do circuito norte-americano, que ele não deixe de ser um país das Américas, um país do regime democrático ocidental, alinhado ao Ocidente, o que nós somos, né? E que de alguma maneira os americanos, na sua reordenação mundial, percam o Brasil. Então acho que as medidas são nesse sentido. Ele está jogando pesado para ver se consegue conter o Brasil. E infelizmente, eu digo isso não só da reação do atual governo, como também das elites nacionais. Infelizmente, o discurso da soberania pega melhor, o que nos ajuda a ver que respinga ruim no Bolsonaro e no Eduardo Bolsonaro, e o discurso da soberania fortalece o atual presidente. Nós estamos numa grande enrascada. A gente está se distanciando da realidade brasileira, das nossas condições, das nossas potencialidades, e entrando num universo obscuro, de futuro incerto. Então, o que eu concluo dessa semana, desse trabalho internacional e da reação das instituições / presidente da República, que está como pinto no lixo, há poucas vezes eu vi o Lula numa situação se sentindo tão bem quanto essa. Era tudo o que ele precisava. Está se sentindo um pinto no lixo, né? E a reação do judiciário, na figura do Alexandre de Moraes, também. Estão dobrando a aposta. Nós estamos indo para o pior caminho. Então, são 4 dias, Renato, que eu poucas vezes fiquei tão... eu nem sei como adjetivar, fiquei tão, assim, estupefato, talvez seja a palavra, porque a gente se perde completamente da análise que a gente procura fazer com seriedade aqui, com critério, né? Fico com dificuldade de dizer, a sua pergunta inicial foi para onde vamos? Eu só posso responder, vamos assistir os próximos capítulos com dor de barriga. Bom, você citou aí a questão de dobrar a aposta. Temos aqui breaking news, podemos usar esse termo. Moraes dá 24 horas para a defesa de Bolsonaro explicar descumprimento de cautelar sob pena de prisão imediata. Jair Bolsonaro falou com a imprensa nesta segunda-feira, saindo da Câmara dos Deputados. Vocês devem ter acompanhado, houve uma reunião lá do PL, do partido do Bolsonaro, na Câmara. Ele inicialmente falaria com a imprensa, daria uma entrevista coletiva. Primeiro ele daria uma entrevista para o jornal Metrópolis, né? Estava confirmado isso. Ele desistiu por conta dessa ordem do Bolsonaro, do Moraes, de que ele não pudesse dar entrevistas nas redes sociais, que fossem vinculadas depois nas redes sociais. Ele desmarcou essa entrevista. Ele ia falar nesse encontro do PL, na última hora também desistiu de falar, mas após essa entrevista coletiva, ele acabou falando ali brevemente, mostrou a tornozeleira eletrônica, deu alguns depoimentos, e aí, segundo a reportagem, o Moraes está questionando se não houve descumprimento, porque essas palavras dele com a imprensa foram parar nas redes sociais. Então, muita gente achando essa decisão um tanto quanto estranha, né? Porque se alguém pega e coloca nas redes sociais, então aí o Bolsonaro estaria descumprindo esta ordem e o Moraes quer em 24 horas explicações sob pena aí de ser preso imediatamente. Há quem diga que ele já está preso, né, de forma domiciliar, por conta das restrições que a gente já explicou. E agora, talvez, dependendo aí do que vier na resposta, não duvido de nada, a gente pode ter aí efetivamente essa prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Leandro Ruschel, pega aí essa notícia fresquinha, já dá o seu boa noite e comenta pra gente. Boa noite aos amigos que nos acompanham, aos amigos aqui da bancada. Agradeço pelo convite para participar. Inclusive, não sei se você viu a decisão, um dos prints que apareceu na decisão do ministro é da Brasil Paralelo, replicando uma matéria da Metrópolis, né? Que basicamente é o Bolsonaro
no Congresso Nacional, dando uma entrevista para a imprensa e agora podendo ser preso para dar, né, uma entrevista. Eu acho que não há nenhuma pessoa no Brasil com o mínimo de honestidade intelectual que não perceba que nós não vivemos mais uma democracia. Né? Nós não vivemos mais no Estado de Direito. Não há como interpretar de outra forma. Né? Como é que você vai tomar uma decisão de prender uma pessoa porque essa pessoa deu uma entrevista? A censura, ela é vedada pela Constituição Federal. E pior, né? Essa pessoa nem publicou, segundo a decisão, não pode publicar nas suas redes sociais, o que já é censura prévia. Ela simplesmente deu uma entrevista à imprensa e isso seria motivo para sua prisão. O que nós estamos observando é um segundo nível de repressão que demonstra como esse regime já foi bastante longe, né? O pessoal da imprensa, de uma maneira geral, que infelizmente, em boa medida, não passa de órgão, né, de propaganda do regime, tentam rebater essa ideia de que o Brasil não é uma democracia. Eu mesmo, hoje nas redes, questionei algumas pessoas, alguns jornalistas, mas veja o ponto que nós chegamos. Nós já estamos no segundo nível de repressão. Porque como é que é o primeiro nível de repressão? O primeiro nível de repressão é o seguinte: você vai lá, censura, né, abre investigações, prende, toma uma série de medidas para reprimir a oposição, reprimir um discurso político, que é o que nós estamos vendo já há algum tempo. Aí, obviamente, que isso vai gerar uma reação. E uma das reações usuais de quem percebe que não tem mais como fazer oposição dentro do seu próprio país, que não tem mais para quem recorrer de certas decisões, e lembrando, né, que nós estamos falando aqui do Supremo, que é a última instância do judiciário brasileiro, o que usualmente acontece é que essas pessoas vão ao exterior para denunciar o que está acontecendo, que é exatamente o que o Eduardo Bolsonaro fez. E aí o que acontece? Aí, essa denúncia que é feita no exterior é criminalizada, é tratada como crime. E as pessoas que se envolveram nessa denúncia são tratadas como traidores da pátria ou coisa do gênero. Pegue o noticiário sobre o regime venezuelano e é exatamente o que aconteceu nos últimos anos. Inclusive, recentemente, o regime venezuelano passou uma nova lei que prevê 25 anos de prisão para traidores da pátria. O que seria traidores da pátria? Seriam pessoas que falam mal da Venezuela no exterior ou questionam ou denunciam o regime no exterior. E isso está acontecendo no Brasil hoje, né? Porque essa medida aí contra o Bolsonaro é por conta dessa denúncia, não é o processo original lá da tentativa de golpe. Isso está tomado, né, essa decisão está tomada no âmbito do inquérito que investiga os crimes que teriam sido cometidos pelo Eduardo Bolsonaro e pelo seu pai, enfim, por pessoas próximas. E que crime é esse? Né? Seria o crime de denunciar a perseguição que estava sendo cometida. Então, é um segundo grau de repressão. E há o questionamento, né? Mas por que esse processo está correndo no Supremo? Por que esse processo também está na mão do ministro Moraes, né? Então, que tem interesse direto no processo, como nos outros, já que agora há a questão de medidas tomadas pelo governo americano, sanções contra os ministros e o próprio ministro Moraes, né? Por onde a gente olha para essa questão, a primeira conclusão que nós podemos chegar, e isso fica reforçado, vejam a gravidade do fato. Você pode não gostar do Trump, né? Você pode achar o que você quiser do Trump, mas o fato inexorável é o governo americano, a democracia mais longeva, o farol da liberdade do mundo, está adotando sanções contra o Brasil, seja através de tarifas, seja através de cancelamento de visto e a sinalização de outras medidas possíveis, porque não considera mais o Brasil uma democracia. Não considera mais o Brasil
é um país amigo dos Estados Unidos, né? E aparentemente com uma certa razão, porque a própria decisão do ministro Moraes fala em inimigos estrangeiros. Então, é algo que não tem paralelo na história. Pela primeira vez na história do Brasil, nós temos a maior potência global definindo que o país não é mais uma democracia. E qual é o problema da dinâmica que se apresenta agora, como já foi colocado aqui em algumas oportunidades? O problema é o seguinte: o PT parece gostar dessa história porque identifica uma oportunidade de fazer avançar o seu plano autoritário. O PT não esconde ninguém que enxerga com inveja, né, o regime cubano, o regime venezuelano, e gostaria de ter um modelo político parecido. Às vezes faz menção ao regime chinês, né, se bem que o próprio ministro do Supremo esses dias falou bem do regime chinês na tribuna do Supremo, mas o PT identifica que essa é uma oportunidade, é por isso que ele está tão feliz, né, tá que nem pinto no lixo, como foi colocado, porque ele identifica que é uma oportunidade de fazer avançar um processo que isole o Brasil e que facilite a concentração de poder e facilite aí o aumento da repressão no Brasil. Então, é muito difícil imaginar no curto prazo uma saída para o conflito em que os dois lados parecem estar dispostos em exponencializar esse conflito. O Trump já deixou claro que não vai retroceder e há vários sinais que ele já, inclusive, a gente já falou aqui de motivos geopolíticos e tudo mais, inclusive leva já esse problema como uma questão pessoal também, né? Há esse peso também, né, da percepção de Trump de que o Bolsonaro está vivendo o que o próprio Trump viveu nos Estados Unidos, não no mesmo grau, mas de uma forma parecida, né, uma perseguição política por via judicial. E, por outro lado, a gente tem o regime brasileiro, na figura do Lula, dizendo, sugerindo, agindo como se estivesse gostando desse processo e não vê muito problema, porque identifica ganhos políticos, ganhos até eleitorais por conta dessas medidas. Então, eu acho, né, olhando assim até o comportamento do mercado e tudo mais, que as pessoas ainda não perceberam, para finalizar, né, a gravidade da situação. Porque o Brasil tem uma dependência profunda dos Estados Unidos. Só para ficar num dado, depois a gente pode até aprofundar. A âncora do real são os títulos do Tesouro Americano. 350 bilhões de dólares mais ou menos, que estão lá no Banco Central. Começando por aí, né? Se nós temos alguma medida nesse sentido, que já aconteceu no passado, por exemplo, em relação à Rússia, se bem que eu acho que no atual estágio seria improvável algo tão grave, o real já perde completamente seu valor. Já há uma hecatombe jamais vista, né, na história da economia nacional. Esse é o nível de risco que o Brasil está correndo com essa aventura autoritária que iniciou lá em 2019.